O Viver foi criado em 2015 em uma hackathon, mas um ano antes, em 2014, eu tinha começado a fazer trabalho de voluntário em um instituto que atendia pessoas com deficiência visual aqui em Curitiba, dentro de um contexto em que nós temos a possibilidade de mudar a vida das pessoas, né? A gente tem recursos, a gente tem conhecimento, a gente tem rede de contatos, a gente tem energia, a gente pode mudar a vida dessas pessoas, a gente vê os problemas que elas têm, só que a partir do momento que a gente não faz nada, é como se a gente estivesse tapando os olhos para essas pessoas, como se a gente estivesse fechando os olhos para os problemas delas. Então, lá na hackathon, eu trouxe essa minha experiência que eu tinha tido como voluntário, propus para a equipe, falei, será que a gente não consegue trabalhar em cima desse problema? O Viver ele surgiu em 2015, por meio de uma hackathon que a Prefeitura de Curitiba organizou. E na época nós éramos em 5 fundadores, hoje nós somos em 3. Eu, João Pedro, Lohan Coutinho, programador, e Leonardo Custódio, que é programador e médico. O Viver é um aplicativo mobile gratuito que utiliza tecnologia de microlocalização para facilitar a interação de pessoas com deficiência visual em ambientes internos e externos. O Viver funciona a partir da instalação de alguns dispositivos, então a gente instala alguns dispositivos chamados beacons. Eles são dispositivos que emitem um sinal via Bluetooth, então a gente instala em alguns pontos de interesse. E a partir do momento que a gente instala esse dispositivo, ele emite um sinal via Bluetooth, e o usuário, quando se aproxima desse dispositivo e recebe esse sinal, ele pega e passa uma transcrição por áudio sobre a informação que está embarcada ali. Então, de uma maneira muito prática, se eu instalo um dispositivo em um ônibus, por exemplo, e esse ônibus se aproxima do usuário, e o usuário tem o aplicativo Viver instalado e ativado, ele sabe que ônibus que está se aproximando porque ele recebe o sinal desse dispositivo. E é legal mencionar que o Viver ele surgiu a partir de um problema que é o transporte público para uma pessoa com deficiência visual, mas quando a gente se debruçou sobre esse problema, a gente viu que tinham outros problemas. Então a gente passou daí a trabalhar com outros nichos, não só com transporte público. Então a gente pode instalar o Viver em um evento, a gente pode instalar em um brinquedo para contar uma história para uma criança, a gente pode instalar esse dispositivo em um ponto turístico, em obras de arte de um museu. O processo de criação do Viver, né, da solução em si, a gente cocria, e cocria com os usuários, porque eu sou vidente, eu enxergo. A minha noção de espaço, a minha noção de, enfim, formas, cores, situações é diferente da deles. Então não adianta eu querer pensar como um cego, eu tenho que pensar com o cego. Então a gente cria com eles. E é um processo criativo muito legal, principalmente não só porque a solução ela se torna mais assertiva na entrega da funcionalidade, mas principalmente pelo sentimento de pertencimento que eles trazem pra gente, falando assim, João, que bom que a gente está ajudando você a construir isso, porque a gente não faz nada para eles sem eles. O Viver ele tem 4 pilares de impacto, que são a questão da acessibilidade, a orientação, o direcionamento e o principal deles que é a inclusão. O que o Viver busca no final do dia promover é a inclusão social. Então não se trata de você criar um espaço para pessoas com deficiência visual. Se trata de você criar um espaço para todas as pessoas. E o Viver ele promove isso. Quando a gente faz um aplicativo gratuito e quando existe algum encargo, esse encargo é das empresas, enfim, das organizações, das cidades, a gente faz isso porque a gente precisa democratizar a tecnologia, sabe? O smartphone é um dispositivo que quase todas as pessoas com deficiência visual hoje em dia têm. Então a gente faz um aplicativo gratuito exatamente por causa disso, para que elas tenham acesso à tecnologia e que elas tenham acesso, principalmente, a uma ferramenta de acessibilidade. E, é claro, quando a gente bate um pouco nessa tecla de empresas, cidades, organizações e companhias, a gente tem um baita de um trabalho de um convencimento, porque acessibilidade não se trata de lei. Você não tem que prover acessibilidade porque existe uma lei que pede. Você tem que prover acessibilidade porque é um direito humano, porque é uma coisa justa. Todo mundo tem que ter acesso a espaços, a informações, a produtos, enfim. O Viver é acessibilidade, o Viver é inclusão, o Viver é sentimento de pertencimento, o Viver é uma nova maneira de enxergar as coisas, o Viver é humano.